Do Senhor Jesus, podemos assentar. Aleluia. Irmãos, quando foi proposto esse tema maravilhoso de ser orar, pedindo ao Senhor que falasse conosco, mas antes de adentrar realmente naquilo que o Senhor quer falar conosco, eu preciso te colocar dentro desse contexto, a qual João está vendo e descrevendo algumas visões extraordinárias. Eu não estou aqui para falar de uma linha escatológica, onde o que vai acontecer primeiro ou depois, não. Eu quero que nós extraiamos deste lugar, desta palavra, que possamos extrair tudo o que é necessário para nós nos prepararmos para o grande dia. Então esse contexto de Apocalipse 19 vai falar sobre as bodas, mas o versículo 1 vai falar sobre havendo passados estes acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? Capítulo 19 vai falar sobre os santos, aqueles que não se prostituíram e nem se corromperam com a grande Babilônia, mas que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, depois de tudo isso, aqueles que serão chamados para as bodas do Cordeiro serão aqueles que permanecerão fiel até o último momento. Aleluia. O Senhor não está descrevendo aqui aqueles que irão para as bodas, aquele que fala bem, aquele que veste bem, que tem posição ou cargo. Não. É um contexto aonde só entrará para ceiar com Cristo aqueles às quais renunciou todos os prazeres, todos os luxos que a grande Babilônia, a grande prostituta que corrompeu reinos e nações, povos e línguas, aqueles que permaneceram fiel até o último momento. Antes de nós adentrarmos, eu quero que você entenda, isso me marcou muito. Porque nós estamos falando sobre corrupção, sobre prostituição, no sentido de adorar outros deuses, de apostasia, aqueles que abandonaram a fé para seguir os seus prazeres, os seus deleites, as concupiscências dos seus olhos. E essa grande Babilônia, quem é? Me ajude aí, Apocalipse 17. Só preste bastante atenção. Vai estar passando o texto no telão. Eu preciso que você entenda o quão pesado é esse texto. Apocalipse 17, versículo 1. Então eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reinos do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. E em seguida o anjo conduziu-me em espírito para o deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelha e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordando de abominações e de tudo quanto é próprio do engano,
e da prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Escute isso, versículo 6. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. João está vendo uma visão horrível, tremenda. Ele olha para aquela mulher que representava a grande Babilônia, a prostituta que corrompeu os reinos, os comerciantes, todas as nações. A Bíblia vai dizer que ela estava sobre as águas significa povos, nações, reinos, línguas. Ela governava e ela ostentava nas mãos uma taça com o sangue dos santos de Deus. Versículo, capítulo 18. Passado esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Então ele bradou com voz poderosas: caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espíritos imundos e esconderijos de toda ave impura e detestável. Versículo 4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice dos seus pecados e para não participar das pragas que lhes atingirão. Versículo 13. Canela e outras especiarias, incenso, mirras e perfumes, vinhos e ovelhas, cavalos, carruagens e até mesmo corpos e almas de seres humanos. E eles murmuraram: também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Versículo 24, para a gente encerrar essa parte. E em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Irmãos, são o versículo mais forte do que o outro. Mas aqui está descrevendo a condenação dela. Briguei com a minha esposa hoje, eu li todo o livro de Apocalipse para entender novamente o contexto. E dizendo para ela: olha, é engraçado que quando eu era criança, as pessoas falavam do livro de Apocalipse de uma forma tão terrível que eu tinha medo de ler. Parece que era algo que quanto mais você via, você tinha medo. Mas eu entendi que ali está a grande batalha e a condenação deste mundo, mas a vitória do Cordeiro, aquele que morreu e venceu. Mas o mundo não quer que você saiba. O mundo quer te cegar, o mundo quer te corromper. Irmãos, nós estamos falando de um sistema político, de governo, aqui relatado poeticamente, simbolicamente, como uma mulher, a grande Babilônia, a prostituta que corrompia os valores do povo e das nações. Então quem foi convidado para o banquete e para as bodas? Aqueles que recusaram, aqueles que renunciaram. Mas tem um preço. Porque quando eu li isso, irmãos, eu chorei. Porque a Bíblia vai dizer que nas dependências da Babilônia, na casa onde foi queimado com enxofre e fogo, sabe o que se encontrou lá? Sangue dos profetas e dos santos que foram assassinados. Ontem eu comentei aqui com os jovens, quando o Cordeiro aparece, que a Bíblia que ele é digno de abrir e desatar os selos. Se eu não me recordo, se eu não me falho a memória, o quinto selo,
vai falar sobre os santos que morreram. Sabe onde eles estavam? Debaixo do altar. E eles bradavam dizendo: Senhor, Senhor, até quando deixará impune esse povo? Irá nos julgar. E o Senhor diz: acalma, aguenta, porque tem mais para chegar. Mas vai chegar o grande dia que Ele cobrará o sangue de todos. Deixa eu trazer para a linguagem de hoje. Agora pode dizer que eu sou pai, né? A gente, como pai, como mãe, a gente defende os nossos filhos até o fim. Eu não passei por isso ainda, mas talvez você já passou alguém que mexeu com seus filhos, que talvez envergonhou os teus filhos, ou falou coisas mentirosas sobre o teu filho. Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira se posicionará e defenderá a sua família. Sim ou não? Agora imagina o nosso Deus olhando do céu e vendo o mundo assassinando. Já não é de sentido figurado, não, é literal. Mártires são aqueles que morreram por não negar a tua fé. Aleluia. Aqueles que dizem: ou nega ou morre. Como é que é? Samuel pregou aqui ontem. Você vai adorar ou você vai para a cova? Se Deus quiser me livrar, Ele me livra dentro das coisas. Se Deus quiser fazer, Ele me livra dentro da fornalha. Ele me livra dentro do cativeiro. Mas não barganha a tua fé. Quantos jovens, homens e mulheres, estão negociando a tua fé com o mundo que assassinou o teu Deus, com o mundo que está destruindo as famílias dia após dia, que está vindo à tona, irmãos. Está vindo à tona agora. Acabou. Eles não mascaram mais. Agora está tudo estampado. Antigamente, você não via as pessoas dizendo: eu sou maçom. Fui abastecer o carro hoje, ontem. Briguei com a minha esposa. Eu falei: nossa, o povo está descarado. Ela: por que? Eu falei: lá, o símbolo de maçom grandão no carro estampado. Acabou. Lá no Rio Grande do Sul, cemitérios consagrados a demônios. Você vê, quando aquela gente destruiu, você via homens e mulheres carregando estátuas nas costas, no meio das árvores. Acabou, irmãos. Eles não estão mais se escondendo. A Wanda falou essa semana que na escola não pode cantar um hino mais, né? Acabou, irmãos. Eles têm vindo com todas as forças. Mas a grande pergunta é: onde está a igreja de Deus? Cadê aqueles que não irão se corromper? Que não irão barganhar os teus valores? Cadê aqueles que irão até o final dizendo: eu não me dobro, eu vou até o final, se precisar morrer eu morro, mas negar, meu Deus, que me salvou dos meus pecados, eu não nego. Irmãos, quantas coisas estão começando a aparecer agora. Vê as notícias, irmãos. A mulher degolou uma criança em ritual satânico. Está começando a aparecer as notícias. E nós estamos calados. Tentando sendo complacente, mas a Bíblia diz: povo meu, sai desse meio.
afasta disso, porque vai começar a chegar pragas e flagelos. Se você não quiser estar no meio dessas dores e destruição, meu irmão, sai dela. Abandona a Babilônia. Abandona o pecado. Sai ainda enquanto há tempo. Vai vir, irmãos, o Cordeiro. Mas a gente tem medo, a gente teme alguns homens poderosos que tem nome. Lê o livro de Apocalipse e vai ver as taças da ira de Deus. O que Deus faz, irmão, para vingar o povo seu? O que Deus faz para abençoar o teu povo? Para vingar. Quantas crianças foram assassinadas? Quantas crianças foram molestadas? Quantos pastores, quantos padres destruíram honra nas famílias? Você acha que Deus vai deixar impune? Você acha que a igreja vai passar impune, sem se arrepender, sem aqueles que vieram pelo escândalo? A Bíblia diz: o escândalo vai vir, mas ai de quem o escândalo vier. Então, irmãos, está acontecendo. Mas a gente quer viver uma vida, dia de segunda a sexta é no mundo, é nos prazeres, é nos deleites. Sábado, domingo quer vir chorar e dizer: Deus, eu te amo. É assim, irmãos? Você pode ir para qualquer lugar, menos para o céu desse jeito. O Senhor te trouxe aqui para te confrontar nessa noite e me confrontar. Amém, aleluia. Aonde está a tua fé? Aleluia. Porque aqueles que entrarão no reino serão aqueles que permanecem fiéis. Não é aquilo que você está levando que vai te proporcionar, é aquilo que você está deixando para trás. O que você está deixando para trás? Quais são as suas renúncias? O que você abandonou? Qual foi o pecado que você deixou para trás? Os vícios, o engano, a mentira, a prostituição. O que está ficando para trás enquanto você está caminhando para o lado de Cristo? Porque o Evangelho está sendo pregado hoje é um Evangelho sem renúncia. Irmãos, igrejas lideradas por mulheres, homens homossexuais. Não dá. Não dá. O Senhor nosso Deus, Ele é santo. Santo é Ele. Quantos hoje estão dispostos a abandonar tudo? A largar tudo? E dizer: eu quero viver uma vida para Ele. Aleluia. Deixa eu te dizer, enquanto você quiser te satisfazer, você nunca satisfará o Senhor. Porque só iniciará a vida sua com Cristo quando chegar no seu fim. Enquanto você guerrear, querendo fazer o que você quer fazer, você ainda não está sendo dominado pelo Espírito Santo. Mas, nesta noite, você não vai sair daqui da mesma forma. Não vai. Ainda dá tempo de nos arrependermos, de voltar para o Senhor. Não foi o que a palavra só disse? Ó Jerusalém, se tu voltares, voltes para mim. Aleluia. Deixa eu desfazer uma mentira de Satanás aqui. Enquanto você tiver fome de vida, ele dá esperança para você. Não importa o que você fez, não importa onde você já foi, mas se houver verdadeiramente um arrependimento no seu coração, acabou. Porque o diabo só pode agir aonde ele tem legalidade. E sabe onde ele age? Nos seus pecados. Aquilo que você não quer abandonar, aquilo que você não quer largar. Mas vamos lá, Mateus 22. Mateus 22,
Jesus continuou a pregar por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao rei que manda realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos conclamados convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento ou o convite. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que preparei meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde, todos convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, ainda atacando os seus servos, maltrataram e os assassinaram. Então escute: há um rei preparando um banquete para o seu filho, e o banquete estando preparado, ele envia servos, dizendo: olha, convidai para que eles venham participar do banquete. Os primeiros servos foram, convidaram, mas eles recusaram. Aqui há três convites. Isso aqui nós podemos representar o Evangelho. A primeira vez foram os profetas do Antigo Testamento anunciando que ele viria, mas Israel não quis. Passou a se corromper e se prostituir, sempre. Um rei era fiel, eles eram fiel. Um rei era em pecado, eles viviam em pecado. Eles rejeitaram. Novamente veio mais um convite. E agora, não apenas rejeitaram, mas maltrataram e os assassinaram. Quem são esses? Os discípulos e os apóstolos. O Evangelho veio, mas o coração duro não quis a palavra, porque o Evangelho verdadeiro é arrepender. Aleluia. O Evangelho verdadeiro é arrepender. Então eles não quiseram. Então, além de rejeitar, assassinaram os servos do rei. Só que agora a última esperança, que é eu e você, que eles anunciaram. Contudo, aqueles que rejeitaram, que assassinaram, não eram dignos. Mas agora o rei dá outra ordem. Faz o seguinte: sai às ruas, às esquinas e chama todo mundo, porque o banquete está preparado. Aleluia. Então, de repente a casa se encheu. Só que no versículo 11 vai dizer: entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Ele indagou-lhe: amigo, como adentras este recinto sem vestes apropriadas para as bodas? Mas o homem nem resposta teve. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-me aos pés e às mãos e o lançai para fora as trevas, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Vieram os profetas, vieram os discípulos, os apóstolos, e agora aqui estamos nós anunciando o Evangelho, dizendo: ele está vindo. Arrependa-se, muda de vida, converta-se, larga a mão dos seus pecados, larga de ficar um culto sim, um culto não, viva verdadeiramente para Deus. Ele está cansado de dizer, mas de repente o dono da festa entrou no anfitrião, e ao caminhar pelo banquete, ele encontrou alguém que não usava roupas trajadas, adequadas para aquele ambiente, para o casamento. Sabe qual é o sentido dessa história? Talvez você pode dizer: nossa, mas que rei mau, né? Pegou, lançou e disse ainda: lá haverá choro e ranger de dentes.
mas é porque naquela época era uma questão cultural. O rei convidava-os para participar, e aqueles que não tinham condições de comprar vestes adequadas, o rei dava as vestes como um gesto de misericórdia e generosidade. Parece muito com o Evangelho, né? De graça receber, de graça dar. Mas aquele homem foi tão insensato que ele ousou entrar naquele lugar, não apenas em desobediência, mas ele também recusou a generosidade do nosso Deus. É assim que acontece hoje em dia. Tem muitos que estão dentro das igrejas, que eu não estou dizendo apenas aqui, que não participará das bodas, porque está constantemente recusando a graça de Deus. Qual que é a graça, meu pai, que você está falando? A graça é a misericórdia. A Bíblia diz lá em Efésios: a salvação é um dom gratuito de Deus. Ah, cara, então eu quero receber esse dom, essa graça. Só que precisa ter vestes apropriadas. Não tem como ter vestes apropriadas sem passar pelo rei. E o rei aqui representa o cordeiro. Não tem como você ter as suas vestes limpas e lavadas se não passar pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Vou dizer mais uma vez: não tem como você entrar. É de graça, é de graça. Para você talvez, para mim talvez, mas para Jesus não foi de graça. Ele morreu, sofreu, foi cuspido, humilhado, torturado, injuriado, sofreu por cada um de nós miseráveis aqui. Nós não merecíamos e até hoje não merecemos. Mas Ele foi fiel até o fim. Mesmo olhando para Pedro, olho a olho, Pedro dizendo: eu não conheço. Ele estava dizendo: mas também é por você, meu filho. Mas ainda olhando e dizendo: eu não quero. Ele disse: mas é para você também. Só um jeito, é passando por ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. A grande questão é: o que te atrai tanto nesse mundo que não tem Deus? O que te dá tanto prazer assim que você não consegue abandonar seus pecados e dizer: eis-me aqui? Aleluia. Se você sair para evangelizar, de 10 pessoas, 8 talvez vai dizer: eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu era pastor. Verdade. E hoje está na bebida, nas drogas, na prostituição. O que tanto te atrai lá que não tem nele? Se Ele te amou, mesmo sem você merecer, sem eu merecer, Ele nos amou e morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Aleluia. Tudo que o mundo tem, irmãos, é uma deturpação do que Cristo fez para a igreja de forma graciosa e boa. A Bíblia diz: tudo que Deus fez era bom, mas o homem se corrompeu. Tudo foi feito para o tempo e hora determinada. Aleluia. Mas o diabo quer mostrar para você, e eu disse aqui esses dias e vou dizer mais uma vez: o diabo não pode enfeitar o inferno, então ele enfeita o caminho que conduz até ele. É bonito demais, os prazeres, né? São tantas coisas que esse mundo te oferece, né? São tantos prazeres carnais, tantas coisas, você está lá achando que está a maior maravilha do mundo, né? Se acabando, se destruindo no pecado, e o diabo está rindo, porque o inferno não foi feito para homens. Amém, Jesus. Aleluia.
O inferno foi feito para o Satanás e os seus seguidores, a terça parte. Deixa eu te dizer uma coisa, lê lá o Apocalipse. O inferno não é o reino de Satanás, é o castigo de Satanás. Ele será torturado lá, é ele que se apagará, é ele que sofrerá naquele lugar. Um tormento tão terrível que é insuportável. A Bíblia vai dizer que quando os céus foram abertos, chegaram pragas e dores tão grandes, tão terríveis. É só que eles procuravam a morte, e nem isso eles encontravam. Sabe aqueles que estão dizendo: eu vou tirar minha vida porque eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa agonia, essa tristeza. Nem isso terá. Nem isso. Deixa eu falar uma coisa para você que não estava na mensagem, mas Deus coloca no meu coração agora. Isso aqui é só uma linha teológica, não é comprovado. A Bíblia tem várias linhas teológicas. Sabe aquele momento onde Jesus na cruz ele brada dizendo: Pai, por que tu me desamparaste? Sabe aquela dor? Eram os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Aleluia. A dor era tão grande. Por alguns segundos, Jesus sentiu na sua humanidade aquela dor tão angustiante, a ponto de achar que ele tinha sido abandonado. Quantos aqui talvez já se desviaram e por algum breve momento se sentiu longe da presença de Deus? E vez por outra, quando caía na realidade, pelas madrugadas, na cama, no chuveiro, as lágrimas desciam dizendo: eu não sinto mais. Mas ele estava lá. Mas lá em Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, a fim de que Ele não nos escuta. Então esse momento aqui foi o momento que Jesus, na sua humanidade, sentiu essa dor tão grande, que você já sentiu uma pequena parcela dela, muito pequena, quando você talvez se afastou dos caminhos do Senhor, quando você não tinha força para orar, quando não tinha força para ir na casa do Senhor. De vez por outra aquele vazio tomava conta de você, e você ouvia o hino e chorava dizendo: nossa, eu já fui assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho esse dom, eu estou aqui. Agora vamos trazer isso para nós. O inferno não foi feito para nós. Todas as vezes que a Bíblia cita nomes de personagens bíblicos, alguns historiadores, algumas pessoas acreditam que não é uma história ilustrativa, é algo que realmente aconteceu. Tá? Você lembra da parábola do rico de Lázaro? Quem era o rico? Quem era Lázaro? Não era aquele que ficava na porta? Dava comida. Mas chegou o tempo que Lázaro morreu e o rico também. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Escuta isso. O rico olhava de baixo a cima e via Lázaro em um vazio que separava céu e inferno. Mas ele via. Sabe o que é interessante? Ele não perdeu a memória.
ele continuava lembrando quem ele era, quem ele foi, quem eram os seus familiares. Então ele olha e diz: Abraão, tentando chamar a atenção de Abraão, e diz: olha, pede para lá, molhar as pontas dos dedos e olha as minhas mãos, para ver se alivia. Ele disse: não tem como, não pode vir e nem daqui para lá nem de lá para cá. Então ele pede, fala assim: olha, então pede para lá, vir lá, avisa meus parentes que o inferno existe, que eu não ouvi, que hoje eu estou aqui. Aleluia. Abraão disse: não, lá tem quem prega o Evangelho. Aleluia. Não vai sair daqui, ninguém vai para lá. O Evangelho está sendo pregado, creia quem quiser crer e desacredita quem não quer acreditar. Mas o inferno é real e o céu também é real e não precisa da tua fé. Lá a Bíblia não diz que o rico estava sendo atormentado por fogo eterno, mas ele sentia algo tão doloroso na sua alma que queimava. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe aquela dor que Jesus sentiu lá na cruz? É a mesma dor que ele sentirá eternamente. Porque sabe qual que é o problema do inferno? É que lá terá zero, absolutamente nada da presença de Deus. Imagina o ser humano que foi criado por Ele, para viver com Ele, para Ele, passar uma eternidade sem zero presença de Deus eternamente. Que dor é essa? Eternamente. Ele olhando para Lázaro e dizendo: eu podia ter aceitado, eu podia ter acreditado nele, eu podia eternamente, zero absoluta de Deus, sem nada de Deus. Talvez você pode dizer: mas Micael, tem gente que consegue viver sem Deus. Mentira! Nenhum pior ateu consegue viver sem Deus, porque ele desfruta dos benefícios de Deus, do ar, da natureza, da chuva, do sol, do frio, do calor. Mas agora será uma eternidade sem nada, miseravelmente nada da presença de Deus, eternamente. E se essa história for realmente verídica, irmãos, imagina o tormento que será. Dia 6/10, eu estava lá naquele culto. Foi pregado, foi dada uma oportunidade. Mas como disse, eternamente lamentando e chorando e olhando para o céu e vendo a igreja do Senhor nos braços do Pai, eternamente. Que agonia é essa? O Senhor te pede uma vida de aproximadamente 60, 80, 90 anos em troca de uma eternidade. Nem justo é, mas Ele pede uma vida para aqueles que querem passar a eternidade com Ele. Ah, meu irmão, eu não sei o que tem te
sentido, eu não sei o que tem te feito, eu não sei se tem feridas abertas, algumas dores que não foram saradas, algo que ainda não te deixou caminhar em direção ao Senhor, porque também foi magoado, ferido, uma palavra, qualquer coisa, eu não sei, mas nada disso se compara a passar a eternidade em eternidade. Glória a Deus. Glória do Senhor. Hoje há uma oportunidade, como houve uma vez no Éden, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que todas as tardes Deus se caminhava por aquele lugar, mas quando Adão e Eva pecam, Deus aparece do mesmo jeito, na mesma hora e no mesmo lugar, não para julgar, mas para que eles tivessem uma oportunidade de se arrependerem. Talvez hoje é essa oportunidade que Deus está te dando. Ele está aqui não para te julgar ainda, não como juiz, mas como advogado justo, para que possa nos redimir dos nossos pecados, das nossas falhas e dos nossos erros. Há uma oportunidade dada aqui neste lugar. Eu não quero passar uma eternidade longe do meu Deus. O que será daqueles que um dia já se colocou aqui, já aceitou Jesus e passar uma eternidade olhando e dizendo: eu podia estar lá, era para eu estar lá. Talvez você está aqui dentro hoje e ainda não teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Queremos abençoar, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 7, versículo 13 vai dizer: então um dos anciãos me indagou: quem são? De onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória. Não tem como você querer uma vida, entrar nas bodas, vivendo de qualquer maneira, falando de qualquer maneira. Sabe o que é as vestes brancas? Apocalipse 19, 8 vai dizer: para vestir-se foi providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. As vestes nada mais é do que aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro e tiveram suas vidas transformadas. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que estava em pecado abandonará o pecado. Fique de pé nessa noite. A Bíblia vai dizer aqui, Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, versículo 10, vai dizer assim: e acrescentou: não ocultes a palavra da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora,
Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que abandonaram o pecado, aqueles que renunciaram aos seus prazeres, aqueles que disseram: para mim é perca, porque eu ganho com Ele. Para mim é alegria, porque enquanto eu choro aqui, um dia eu sorrirei eternamente. Enquanto este mundo está vivendo uma vida corruptível, depravada, sem valor, sem princípio, o que importa é ser feliz. O que importa é se viver de graça, viver nos prazeres. Tem uma igreja que está se preparando para encontrar com Ele. Você é um conhecedor do Evangelho. Você que aceitou Jesus um dia. Você sabe que precisa tomar um posicionamento na tua vida. Você que um dia parou de beber e voltou a beber de novo. Você que um dia afirmou um compromisso com Ele, dizendo: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida como único e verdadeiro Salvador. Aqueles que mergulharam nas águas dizendo: em nome de Jesus eu confesso, eu quero viver para Ele, para sempre para Ele. Mas com o decorrer da caminhada, barganhou a fé, abriu mão do prazer de estar com Ele para satisfazer os seus prazeres nesse mundo. Aqueles que não estão aguentando esperar o casamento, aqueles que não suportam oferecer uma bebida, um cigarro, mas você sabe que o Senhor te ama, que Ele tem coisa nova para você, só que precisa de um posicionamento seu. Você, glória a Deus, que tem talento, canta, toca, prega, o que você está fazendo nesse banco? O que você está fazendo nesse banco se Jesus te chamou para coisas maiores? O que está te prendendo aí? O que está te impedindo de levantar e dizer: a partir de hoje, o meu alvo é Cristo. A partir de hoje eu quero viver para Ele. Eu quero andar com Ele. Deixa falar. Deixa criticar. Mas nós precisamos entender, igreja. Nunca houve um período fácil de servir a Deus. Leia a Bíblia que você vai ler. E agora não será diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa.
Não sei se você percebeu, mas como eu disse, as máscaras estão caindo. O anticristo está vindo. Amém, Jesus. O sistema político está se corrompendo. A igreja tem ficado calada, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai começar um grande avivamento ainda. Glória. E a pergunta é: aonde você vai estar quando esse avivamento chegar? Porque quando chegar esse grande avivamento, se ouvirá como Malaquias diz: outra vez veremos a diferença entre justos e injustos, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que está em cima do muro nem entra nesse contexto. Aquele que quer ser fiel no domingo, mas na segunda está pecando. É hoje o teu posicionamento. É hoje. Eu quero abrir esse altar aqui nesta noite para aqueles que querem viver para Ele. Enquanto nós louvamos ao Senhor.